E você já imaginou um dinheiro que ninguém pode roubar, um dinheiro que não perde valor e que você pode mandar para qualquer lugar do mundo em apenas alguns segundos? Fique ligado nesse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como que surgiu o nosso Bitcoin. Então, se você tem conhecidos, se você tem amigos e se você mesmo tem dúvidas sobre esse criptoativo, fique nesse vídeo porque o conteúdo tá muito bom. Mas não se esqueça, antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dê uma curtida porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer para vocês. Então vamos lá, gente, para a gente entender direito o que é o Bitcoin, primeiro a gente precisa voltar no tempo e falar um pouco da história do dinheiro. Então vocês imaginem como era complicado antigamente. Era tudo na base da troca. Então pensa comigo. Então vamos supor que você tivesse uma batata e queria uma roupa nova. Mas aí você foi lá no costureiro e o costureiro só aceitava galinha. Aí você tinha que sair procurando alguém que tivesse galinha e que quisesse batata. Era uma dor de cabeça sem fim. Então com isso, o problema difícil era encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha. Foi aí que começou a surgir as primeiras moedas. Por exemplo, os romanos eles começaram a usar o sal como meio de pagamento. E uma curiosidade, é por isso que a gente até hoje fala salário, que veio do latim salário. Então a gente tinha o sal, a gente tinha o trigo e depois vieram os metais preciosos, tipo o ouro e a prata. E por que vieram os metais preciosos, né? Por que o ouro? Por que a prata? Porque era simples, gente. O ouro e a prata eles não estragavam, todo mundo achava bonito e era difícil de achar. Então era perfeito na época, né? Para se usar aí como dinheiro. Mas aí, com o passar do tempo, né? Veio uma revolução. O que foi? O papel moeda. E aí na época foi incrível, porque imagina, era mais leve que o ouro, mais fácil de guardar e ainda o governo ele garantia o valor. Além do que você podia trocar, né, por ouro no banco quando você quisesse. Então você ia ao banco, deixava uma quantia em ouro, eles davam para você uma quantia em papel referente ao ouro que você deixou e aí você podia negociar muito mais barato, quer dizer, muito mais leve, né, muito mais cômodo de levar para cima e para baixo do que um pedaço de ouro na época. E aí seguimos aí com o papel moeda, né, até hoje, que ele é simplesmente baseado na confiança do governo. Hoje em dia ele tem um valor, então o governo decide, na verdade, qual é o valor do papel que ele mesmo emite. E sabe qual é o problema desse nosso sistema atual? Ele é totalmente centralizado, como eu disse, os bancos e o governo, eles controlam tudo. Eles podem congelar sua conta, eles cobram taxas absurdas dependendo da transação e ainda te tratam como um número lá dentro. Você investe seu dinheiro suado e você é simplesmente tratado como um número em qualquer banco. E depois também tem a inflação, né, gente? O seu dinheiro vale menos ao passar do tempo. Os 100 reais que você tem hoje, daqui 5 anos não vão mais comprar o que você costuma comprar hoje. Foi como a Coca-Cola. Antigamente você pagava R$ 2,50 numa Coca-Cola, hoje tá quase 12 reais. Então esse que é o problema, você vê quantos pontos, né? E uma outra coisa muito importante também é se você precisar mandar o dinheiro pro exterior. Você já viu a burocracia que é se você tem um dinheiro aqui no Brasil e quer mandar para algum outro país, Estados Unidos, Itália, enfim. É uma burocracia que só. Você paga altas taxas, demora dias e ainda corre o risco de talvez ser bloqueado, dependendo das condições. Então depois desse resumo, a gente pode ver aí quantos pontos negativos é ter um dinheiro centralizado, um dinheiro, né, que o banco controla e você não tem poder nenhum sobre ele. Mas aí a gente vem para a parte legal da história, né? Que foi o nascimento do Bitcoin. Em 2008, quando o mundo financeiro estava um caos total, surge um herói misterioso. Até hoje não sabemos se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, chamado Satoshi Nakamoto. Ele publicou um documento revolucionário chamado White Paper. E esse White Paper ele propunha, né, um sistema de dinheiro digital sem intermediários. A primeira moeda verdadeiramente digital e descentralizada, mais conhecido como o nosso grande Bitcoin. E sabe o que é mais incrível, gente, nisso tudo? O Bitcoin não tem dono, não tem CEO e não tem sede nenhuma. Funciona em milhares de computadores ao mesmo tempo, esses computadores que validam transações. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo detalhado, tá, sobre isso, sobre como funcionam essas transações, mas como aqui é um resumo, vamos dar sequência. Imagina um grande caderno de contabilidade transparente. Nesse grande caderno você consegue ver todas as transações, tá?
quanto que foi enviado, quanto que foi recebido, você só não consegue ver a pessoa que está por trás dessas transações, porque as pessoas são identificadas com um tipo de endereço, um endereço gerado por uma carteira, tá? Esse endereço, para quem tem alguma dúvida, você pode comparar com um e-mail, tá? Então por isso que não sabe quem está por trás realizando essas transações. Então todas as transações são públicas, ninguém controla sozinho o Bitcoin, ou seja, precisa de um consenso, precisa de muitos computadores e mineradores, tá? Para fazer o sistema da blockchain rodar. E como tem esse sistema de blockchain, fica impossível de falsificar ou hackear um Bitcoin. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando passo a passo em detalhes como que funciona uma blockchain para ficar mais claro para vocês. Porque se eu fosse colocar nesse vídeo ia ficar muito longo. Eu fiz só um resuminho, tá? Mas vamos continuando. Então vocês podem ver que a característica principal do Bitcoin, ele é descentralizado, não tem um dono, ele é limitado, só existirão 21 milhões de Bitcoins, tá? Ele é transparente, todas as transações são públicas, como eu acabei de falar, né? Pseudo-anônimo, endereços são como e-mails, como eu comentei também, e ele funciona, né, através de uma blockchain. Tá? Eu fiz um resuminho, tá? De uma forma simples de como que funciona uma blockchain, pode ficar meio confuso agora, mas como eu falei, depois eu vou soltar um outro vídeo para vocês, tá, gente? Explicando em detalhes, tá? Mas a princípio, a blockchain funciona como um jogo de dominó digital. Cada bloco de transação se conecta ao anterior. Então imagine que cada bloco nesse possui uma transação, ou várias, né? Várias transações que foram feitas na rede. Então, quando o bloco lota de transações, ele entra e aí cria-se um outro bloco com mais transações e ele entra atrás desse bloco, tá? E todos esses blocos aí são feitos por vários computadores que ficam validando transações. Então a gente fala que é quase impossível hackear, porque para uma pessoa mudar algo que está escrito no bloco ou hackear essa blockchain, ela precisaria ter acesso a todos os computadores envolvidos nas transações e mudar a transação em um por um, tornando-se aí quase impossível de ser hackeado, né? Então aqui a gente pode ver milhares de computadores, eles verificam a transação para ver se realmente é uma transação válida. Então imagine que tem 1 milhão de computadores validando uma transação, e se os 1 milhão de computadores entram no consenso e verificam que a transação é verdadeira, a transação é feita, tá? O que o torna aí o Bitcoin muitas vezes mais seguro que um cofre de banco. E aí a gente chega numa famosa história que é muito legal, que é a história da pizza. Eu não sei se vocês conhecem. Um entusiasta do Bitcoin chamado Laszlo, ele colocou num fórum que pagaria 10 mil bitcoins por 2 pizzas. E aí ele colocou como que ele queria as pizzas e aguardou para ver se alguém toparia passar os bitcoins para ele. E por incrível que pareça, uma pizzaria viu, né, a mensagem no fórum e resolveu mandar para o Laszlo as 2 pizzas em troca dos 10 mil bitcoins. Essa foi a primeira transação conhecida aí como forma de pagamento por um serviço, por um produto, né, do Bitcoin. Hoje esses 10 mil Bitcoins aí, se fosse colocar em cotação atual, valeriam mais de 100 milhões de reais, ou seja, foi a pizza mais cara da história. Então, como vocês podem ver, aqui tem um print da transação do Laszlo. Então, né, a gente vê aqui que que a pessoa recebeu os 10 mil Bitcoins, né? Como vocês podem ver, a questão de identificação, ele é um endereço de carteira, tá? Como vocês podem ver, é um endereço de carteira. Como eu falei lá atrás, você não consegue saber quem está por trás, não tem o nome da pessoa e sim o endereço, né? Então essa foi a transação da pizza de 10 mil bitcoins. Então voltando, a gente consegue ver vários benefícios que o Bitcoin pode trazer, né? Resumindo, o controle total do seu dinheiro, você não tem limites para transferência, funciona 24 horas, 7 dias por semana, você pode fazer quantas transferências quiser para qualquer pessoa, para qualquer lugar do mundo, e você não vai pagar taxas exorbitantes, né? Como a gente já comentou. Além do que, quando em sua posse, na sua carteira privada, ele não pode ser confiscado, você fica protegido contra a inflação e é acessível, né, aí para qualquer pessoa que tenha uma internet. Então, se você também acredita nessa revolução, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com conhecidos que não sabem o que é o Bitcoin, porque eles precisam saber disso. É uma grande revolução e a tendência do Bitcoin é só valorizar ao longo do tempo. Espero que tenha ficado mais claro para todo mundo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!